Olá, vamos trabalhar com modelagem hoje e fazer esse modelo que está aí disponível para gente com ferramentas do 2.8. Vamos lá. Abrindo o arquivo inicial, nós temos um cubo, vamos mantê-lo e vamos abrir a imagem que precisamos para trabalhar com ela, para servir de modelo de referência. Antes disso, eu vou ligar o Screencast Key, que está servindo para mostrar os botões que eu estou apertando. Embora ele se comporte de forma meio estranha, eventualmente ele trabalha bem. Enfim, algumas configurações para continuarmos o trabalho. Está mostrando imagem à esquerda do Screencast Key. E agora vamos usar o cubo no modo de edição, deixá-lo sem as faces, somente com as edges, e vamos deletar as edges porque nós queremos fazer aquela mesa. E com essa finalidade vamos passar para o modo de curvas, para a forma de curvas, o que facilita nós darmos estrutura para essa mesa. Na geometria, a gente aumenta a profundidade e a resolução. Dá um formato rápido de mesa e uma suavização em Active Spline. Vamos colocar cursor no centro e fazer uma base para essa mesa. Vamos tentar uma iluminação melhor para termos mais contraste e podemos enxergar melhor. Agora a gente está vendo a mesa no modo de curva. E nós vamos transformá-la novamente em mesh, para colocarmos um suporte no meio. Selecionando todos os vértices não, as arestas, a gente clicou em F para fechar o centro da mesa. E praticamente ela está pronta em termos de modelagem. Pode ser refinado depois, mas tudo bem. Vamos colocar dois materiais. O primeiro material é para a mesa, a estrutura da mesa, e o segundo material é para o vidro. Depois nós vamos refinar em termos de material esses objetos. Abrindo aqui embaixo o editor de shader, né? Shader Editor. Nós vamos colocar uma cor só para termos um contraste, verde para a mesa, e para o vidro um segundo material. Para o vidro um segundo material, vamos selecionar e vamos colocar um material transparente, que acontece no transmission desse nó aí. Ok. Um material para a base, sobre a qual a mesa está, sob o qual a mesa está, e vamos partir para fazer a bandeja. A bandeja, olhando da vista 7, primeiro um círculo, colocando ela bem no centro, vamos deixá-la mais oval, que é o formato que nós estamos vendo. A partir dos pontos extremos, a gente conta 4 ou 5 vértices para nós fazermos a diferença e fazermos aquelas curvas que a bandeja tem, certo? Usando um pouquinho de Proportional Editing para também ajudar a fazer uma modificação mais suave, mais adequada. Ok. Um modificador,
usando o addon F2 para ligar as partes, para preencher e selecionando os dois extremos para darmos mais estrutura para essa modelagem. Quando usar o modificador, ela não se desestabilize. Agora vamos usar o extrude para dar um pouquinho mais de estrutura no sentido da espessura. E vamos selecionar em volta para a gente dar algumas ajeitadas em termos da estrutura geral, para formarmos uma curvinha melhor aí, para a modelagem ficar mais adequada. S. Ok. E melhorou. E agora uma suavização. Ok. Agora a finalidade é nós fazermos o suporte preto que tem na imagem que você está vendo, certo? Então nós vamos fazer uma réplica, Shift D, separar, vamos para o modo objeto, vamos selecionar novamente esse pedaço separado, tirei o modificador e vamos transformá-lo em curva novamente. Full, preenchimento full, um pouco de depth, profundidade e resolução. É muito grande, vamos diminuir um pouquinho ou não. E smooth. Agora que eu diminui um pouquinho. Modo de edição com essa curva. E nós vamos trabalhar aqui para fazer os pezinhos, que tem os pontinhos redondinhos. Se você olhar na imagem, você vai ver. Então, seleciona determinados pontos e extrude. Agora, vamos ajeitá-los na direção certa da bandeja. Seleciona tudo, S, porque está muito grande. E agora vamos colocá-la num lugar mais adequado. E agora volta a transformar esse pedaço aí em mesh. Naquele atalho que eu mostrei para você agora há pouco. Pequenas arrumações. E agora nós vamos fazer a bolinha, aquela partinha arredondada de baixo. Vamos colocar o cursor no local selecionado e vamos colocar uma esfera. Está enorme. Vamos diminuir um pouquinho o número de segmentos e de anéis, diminuir o tamanho e deixá-la nesse local. Ok, vamos replicar isso aí para mais dois locais. Então, Shift D para a direita e para baixo. Agora, colocando na vista 7, a gente enxerga melhor o local que precisa colocar outra bolinha, outro suporte. Agora, nós precisamos colocar outro suporte para a próxima bolinha. Então, Shift D para Y e Y de novo. Então, nós temos as três bolinhas nos lugares certos. Selecionando as pontas para nós ajeitarmos um pouquinho mais para fora, S. Vamos colocar um Subdivision Surface e vamos colocar Mirror para nós fazermos o suporte do outro lado. S em X para nós termos um pouquinho mais no centro. Ok. Muito bom. Por enquanto a modelagem está sendo feita e nós vamos passar agora a dar uma leve arrumada nas questões das layers, colocar
algumas layers em locais diferentes e eventualmente nomeá-las logicamente para que tenhamos acesso a hora que for preciso. Nomeando cada um dos objetos, certo? Coleção de baixo e a coleção de cima. Agora nós vamos fazer essa garrafa que está decorando cor de laranja. Então, desligando as layers, coloquei mais uma layer. Estou colocando o cursor no centro e vou colocar um cilindro, que é o formato básico da garrafa. Diminuindo o número de vértices, 16. Tem em torno de 30 centímetros, quando grandes garrafinhas desse tipo, e um raio de 10 centímetros. E sem capa. Suavizando a forma, o formato. Vou tentar ligar de novo o screencast aqui, que ele está sumido. Eu não sei se a caca fui eu que fiz ou se é do screencast aqui mesmo, que não está muito estável, ou do 2.8, enfim. Não sei apurar as responsabilidades. Modificador, Subdivision Surface e colocando em 1, colocando para cima, né? É um lugar aqui que você coloca auto smooth, depois de colocar smooth, quando a sombra não fica muito adequada. 3 subdivisões para dar o formato que eu quero daquela garrafinha ali. E vamos começar a trabalhar o formato desejado. Então, exige um certo trabalho, você vai diminuindo S maior, S menor, para você tentar copiar o formato da garrafa, certo? Ok. Não se esqueça que manipulação de material, a colocação de material vai ser feito depois. Shift D para fazer a segunda, são 3 garrafinhas ali, tá? E Shift D para fazer a terceira, um pouquinho menor, para seguir o desenho, para seguir a imagem que estamos copiando. Colocando no lugar. Acertando os locais e a proporção com relação à bandeja, para ficar adequado, pelo menos no meu ponto de vista. Acertando um pouquinho a respeito da bandeja, para ela se tornar um pouquinho mais adequada. Ok. Um pouquinho mais de definição nas bordas, que foi o que eu achei que devia ter sido feito. E agora um pouquinho menos espessa, colocando as garrafinhas no lugar. Pronto. Razoável. E agora na ponta, empurrando as garrafinhas para o lado direito. Antes disso, eu resolvi pôr os pezinhos da bandeja com um cilindro, ok? Diminuindo o cilindro, colocando para baixo em formato de transparência das imagens, logicamente. Pronto, agora ele aparece. Selecionando embaixo, colocando para cima mais ou menos no nível do vidro, do que eu chamei de vidro, lógico. E para baixo, para ficar nesse local. Eu decidi colocar 4 pezinhos. Vamos para o wireframe, para a gente enxergar o que está acontecendo aí embaixo. Shift D, outro pezinho na direção oposta a essa. Shift D, um no meio para cima, na direção do eixo Y, e outro no meio na direção do eixo Y para baixo. Ok.
Voltando ao modo sólido, só para testar. E desligando as layers para facilitar a forma de trabalhar no projeto. Estou colocando nomes diferentes para serem mais significativos para mim. E agora das garrafinhas. Agora, como bandejas conteúdo. É isso mesmo. Bom, o que aconteceu foi que eu tentei usar o spin naquele mesmo arquivo e não rolou. O Blender fechou várias vezes. Então, eu mudei de arquivo. Você pode observar que esse aí é outro arquivo. Eu estou fazendo o copo para tentar usar esse arquivo aí para depois fazer Ctrl C e Ctrl V. Ele fechou várias vezes no outro arquivo e eu decidi tentar dessa forma, usando o spin. Ele aparece agora esse círculo azul e você fecha ele em 360 graus, ou você decide agora nesse menu que abriu quantos graus você quer fechar e qual o número de subdivisões que você quer, tá? Agora você pode remove doubles, porque nos 360 graus eles ficam sobrepostos, então pode olhar embaixo que removeu vários vértices, e agora aí um trabalho de ajeitar um pouquinho mais para ficar no formato daquele copo de vidro que tem na imagem que nós estávamos olhando, certo? Vai aí um tempinho para fazer essa modelagem, uma ajeitadinha para ficar mais parecido, e aí tá ficando melhorzinho. E o spin tem algumas diferencinhas do 2.79, mas tá funcionando perfeitamente bem, exceto pelas vezes que ele simplesmente fechou. Mas trocando de arquivo, agora eu fiz Ctrl C e Ctrl V, e logicamente o copo está enorme e pode ser diminuído bastante. Então, focalizando ele mais de perto, inclusive S Shift Z, para ele ficar mais magrinho. Ele está sem definição na onde a gente segura, e você colocando mais um loop aí, ele melhora. Agora, tentando selecionar, com B não selecionou desde o início, um segundo B mais ou menos, o C não funcionou, depois tentando de novo com o B, ele funcionou, para baixar um pouquinho e ficar com um cabo ali embaixo mais curto, tá? Ficou um pouquinho mais parecido com o vidro, com o copo de vidro que está na imagem que nós estamos tentando reproduzir, ok? Muito bom. Algumas modificações, algumas tentativas. Começou a aparecer um monte de vértices aí que eu não sei da onde eles surgiram, e eu fiquei tentando eliminá-los. Cada vez que eu tentava eliminar, aparecia mais alguns, não sei da onde surgiram, mas veja bem, muito esquisitos, e ainda tinha mais. E aí eu resolvi fazer diferente. Em determinado momento, selecionar tudo, remove doubles, e olha embaixo, ele removeu 150 vértices. Não sei da onde surgiram tantos vértices duplicados assim. Eu só sei que estava esquisito e isso aí resolveu. Remove doubles. Ok. Mais algumas arrumaçõezinhas a respeito do copo. E agora um modificador. Subdivision Surface. E agora aqui o cabo.
esse copo tem um cabinho muito bonitinho, e eu passei para Faces, no lado 3, na vista 3, e tô tentando fazer um cabinho parecido com o da imagem que nós estamos usando, tá? Ficou muito separado ali, logo que saiu do modelo principal, então pus um loop ali para ajeitar no lugar. Ok, algumas arrumações a respeito da curvatura do cabo, que acho que todos nós fazemos depois que usamos, depois que fazemos alguma modelagem, a gente tenta dar uma modificação, ok? E com faces, algumas arrumaçõezinhas em faces. Muito bom. Agora nós estamos terminando isso aí, e depois nós vamos dar continuidade, terminando, fazendo o vasinho. A flor fica, a gente decide depois, porque exige pintura à mão, hand paint. E no próximo vídeo a gente continua conversando a respeito.